Abra comigo lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Vamos ler alguns versículos para meditarmos juntos. Todos encontraram? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e versículo 19, que diz assim, Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém. Até aqui. Podeis assentar, queridos. Na terça passada nós falamos um pouquinho sobre um período especial da vida de Elias, quando ele recebe uma ameaça e entra num processo de crise interior. E aí ele tem um encontro especial com Deus. Deus trata e cura Elias, coloca ele novamente no caminho do seu ministério e revela que daria também um companheiro para estar junto com ele, um amigo, e também o seu sucessor, que é Eliseu. No mesmo capítulo, os versículos que nós lemos aqui no final deste capítulo, já mostram o momento que ele encontra esse seu amigo e futuro sucessor, Eliseu. Então, Elias conseguiu dar continuidade ao chamado de Deus. Podemos ver aqui que há um processo de discipulado de Elias para com Eliseu, mas hoje vamos tentar enfocar um pouquinho neste chamado especial de Eliseu, profeta Eliseu, uma grande inspiração, e é após o nome deste homem de Deus que eu também recebi o meu nome. Deus é salvação, significa este nome. Eliseu aparece aqui na primeira citação dele na Bíblia, é o próprio Deus falando para Elias o seu nome, no versículo que antecede ali, versículo de número 16, quando Deus sopra para Elias o nome de Eliseu, que seria o profeta ungido no lugar dele. E aí que Eliseu entra na história para também ter um desenvolvimento frutífero e marcar a história como nós conhecemos até hoje e lemos a respeito dele. Eliseu teve algumas características especiais no seu chamado que nos trazem um ensinamento, e em alguns momentos já parei nesta passagem para pensar e trazer aprendizado para a minha vida em momentos decisivos da caminhada também. Como se deu este chamado de Eliseu? Claro, aqui um chamado especial para o ministério, mas existem chamados para todos nós. Um chamado geral é o chamado à salvação, e eu creio que todos aqui já aceitaram e abraçaram este chamado. Quantos já aceitaram o chamado à salvação? Aceitaram a Jesus? Amém? E há o chamado especial ao ministério, nesse caso o ministério profético, mas pode ser aplicado também a outros chamados ou ministérios específicos da igreja. Então, na medida que nós formos destacando essas características, esses detalhes do chamado especial de Eliseu, pode ser aplicado tanto ao chamado para a salvação, que é um convite a servir e seguir ao Senhor, quanto ao chamado ministerial. Você que tem um desejo de ser um líder, um obreiro, de ser mais usado na obra do Senhor, isso vai servir para a sua vida também. Primeiro detalhe que eu observo e eu quero destacar aqui é que quando Elias encontrou Eliseu, ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Ou seja, Eliseu estava trabalhando. Glória a Deus. É importante que nós estejamos
trabalhando para o Senhor, desenvolvendo alguma tarefa que esteja ao nosso alcance. Deus concede inúmeras oportunidades para nós fazermos a sua obra. Às vezes, esperando um grande chamado, não nos atentamos para as oportunidades que estão ao nosso redor. A nossa temática deste ano, chamados para servir, vem com esta tônica de enfatizar o serviço cristão, tanto na diaconia, quanto na melhor maneira que o ser humano, ou a melhor maneira que o cristão tem de servir ao mundo, que é através de dons e do fruto do Espírito. Então, um chamado ao serviço. Eliseu se encontrava trabalhando, ele não estava de braços cruzados. Nós não podemos ficar tranquilos se nós estivermos de braços cruzados em relação à obra do Senhor. Existe alguma coisa que você pode fazer. Você pode ser um intercessor, você pode ser um discipulador, você pode ser alguém mais usado na obra do Senhor, através das portas que o Senhor já tem abertas para você. Eliseu estava trabalhando, não estava sem serventia. Então nós precisamos trazer isso para nós. Não se contente, não fique tranquilo. Peça ajuda ao Espírito Santo para analisar: Senhor, será que eu estou dando rendimento para o teu reino? Será que eu já ganhei alguém para Jesus? Será que eu estou evangelizando meus filhos, meus vizinhos? Eu preciso fazer alguma coisa para que o Senhor me encontre trabalhando. E aí o chamado vocacional ou ministerial acontece. Eu, na adolescência ainda, estava preocupado, época de decisões, universidade, casamento, carreira profissional, e uma das frases que o meu pastor, meu pai, disse para mim foi: floresça onde você está plantado. Às vezes a gente, adolescente ou final da juventude, final da adolescência, início da juventude, fica aguardando aquela grande proposta que vai aparecer, aquela grande porta, mas já haviam coisas que poderiam ser desenvolvidas ali, com as capacidades desenvolvidas até aquele momento. Há alguma coisa que nós podemos fazer para Deus. Então, engaje-se no trabalho. O Senhor está nos observando. Deus vê. Talvez os líderes, os pastores, ou até o cônjuge demore a perceber, mas Deus está vendo. Tudo Ele enxerga, e no momento oportuno, Ele dará a visão ao líder ou ao pastor, para esta porta se concretizar e você passar por ela. No momento certo, Deus direcionou Elias até Eliseu para chamá-lo. O Senhor já observava, talvez grande tempo. O Senhor tudo vê. Os esforços, os momentos de dedicação, tudo está sendo contado diante do Senhor. E um líder que está na direção de Deus também verá esse detalhe. O próprio Deus vai fazê-lo enxergar. Então, primeira observação sobre este chamado especial de Eliseu: Deus não chama quem está de braços cruzados, precisa estar trabalhando. Mas a partir do momento que o Senhor chama Eliseu, através de Elias, ele entendeu, ele teve a percepção de compreender este chamado. Muitos de nós não entendemos na primeira ocasião. Veja o relato: Elias passou por ele, lançou a capa, e Eliseu já entendeu, correu atrás e disse: eu vou te seguir, mas preciso resolver algumas coisas. Como nós precisamos discernimento para entender as oportunidades que Deus nos concede. Às vezes um trabalho extraordinário está ao nosso lado e nós não estamos enxergando. Estamos orando: Senhor, me abre uma porta para fazer a tua vontade, fazer a tua obra. E às vezes está ali do lado. Eliseu conseguiu entender, glórias a Deus, entender o chamado. Como é difícil quando a gente não compreende e fica insistindo na direção errada. Bom, o Senhor teve que usar um animal para profetizar quando o profeta estava insistindo na direção errada. Balaão queria ir na direção e o Senhor não queria que ele fosse. Às vezes ele precisa usar instrumentos, situações, pessoas,
para que nós abramos os olhos e possamos entender. Eliseu entendeu. Ele entendeu o chamado que estava naquele momento através daquele gesto ou daquela atitude de Elias. Muitas oportunidades se apresentam e às vezes nós perdemos. Elas passam, porque às vezes não se apresentam da maneira como nós esperamos. Nós criamos um estereótipo de como será o chamado, de como será o vocacionamento. E às vezes o Senhor trabalha de maneiras misteriosas, mas Ele sempre trabalha. E graças a Deus que Ele usou a sua sabedoria para nos alcançar, para também termos acesso à salvação. Talvez você lembre o momento que você aceitou a Jesus, diferente, distinto do que alguém poderia aceitar. O meu caso, filho de crente, crescendo na igreja, mas em um culto doméstico, após um culto de domingo à noite, foi que eu realmente aceitei a Jesus de verdade. O Senhor tem a sua maneira extraordinária de nos chamar. Precisamos estar atentos e sensíveis e dispostos a atender este chamado. A forma com que Deus abre a porta, nós precisamos estar atentos. Situações, pessoas, circunstâncias, às vezes até mesmo adversas. No caso de Elias, o simples lançar da capa, e Eliseu entendeu, havia um significado mais amplo e uma continuidade maior para aquele gesto. Talvez você esteja pensando, pastor, eu acho que eu já perdi algumas oportunidades. Poxa, estava pensando aqui, lá atrás aconteceu algo assim, e eu temi, me acovardei. Mas o Senhor dá outras oportunidades. Quem crê que Deus é um Deus de oportunidades, Deus concede oportunidades ainda. Com sinceridade se dispõe ao serviço e Ele abrirá novas portas. Deus continua proporcionando situações e Deus continua chamando para a sua obra. Todos nós somos chamados ao serviço cristão. Alguma coisa nós podemos fazer. Então, depois que Eliseu entendeu o chamado, primeiro, ele estava trabalhando. Segundo, ele entendeu o chamado. Terceiro, ele atendeu ao chamado. Nós somos teimosos às vezes, nós somos resistentes, e muitos de nós já nos demoramos para atender ao chamado do Senhor. Se fazer uma retrospectiva, muitos obreiros e líderes, cantores, ou mesmo servos de Deus aqui presentes, poderiam dizer, poxa, eu poderia ter vivido uma vida cristã mais frutífera há um longo tempo atrás, mas eu estava travando, eu estava me segurando, eu não estava atendendo ao chamado. Às vezes colocamos outras prioridades na nossa vida, e dizemos, Senhor, depois nós vamos atendê-lo. Depois nós vamos orar mais, depois nós vamos nos consagrar mais. O tempo é urgente, atenda ao chamado de Deus. E o que Ele está chamando? Vamos orar mais, a campanha de oração. Vamos servir ao mundo com dons e o fruto do Espírito. Vamos discipular, vamos evangelizar. Este é o chamado, o grito do Espírito Santo para nós neste tempo. Vamos atender a este chamado, vamos abraçar e ser frutífero para a obra do Senhor. Quando nós erramos as prioridades da vida, parece que passa a oportunidade. O caso de Moisés demorou 40 anos por ele não entender a forma que era o chamado do Senhor. Outros personagens bíblicos demoraram um tempo mais, porque não atenderam naquele momento. Vamos pensar em Jonas. O Senhor mandou ele ir, ele não foi. Ele foi para outro lado e desceu, foi parar no ventre do peixe. Mas se tivesse atendido imediatamente, que coisa extraordinária poderia ter acontecido, e menos sofrimento ele passaria. Então, vamos deixar as outras coisas de lado e vamos atender ao chamado de Deus. Se você não está entendendo, está com dificuldade para atender o chamado porque não entendeu, peça que o Espírito Santo fala contigo. Ele fala conosco. Às vezes a gente demora mesmo. Então a gente diz, Senhor, usa alguém, usa uma palavra, desenha para mim que eu não estou entendendo, Senhor.
E às vezes ele fala num sonho, fala numa profecia, o Senhor ainda fala. Fato é que Ele quer nos usar, é necessário nós entendermos o tempo de Deus. Hebreus 3:7 diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração como fizeram vossos pais. O Senhor está chamando, o Espírito Santo está impulsionando. Vamos atender ao chamado e fazer a obra enquanto é tempo, porque breve vem o arrebatamento, e há almas ao nosso redor perecendo, padecendo, caminhando a passos largos para o inferno. Quando Eliseu atendeu ao chamado, ele tinha pendências que ele precisava resolver. Então ele pediu autorização para Elias: deixa eu voltar, beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Veja, a obra do Senhor, tudo transcorre com ordem e decência. Há uma maneira correta de as coisas seguirem. Não se abandona determinados compromissos, devem ser honrados determinados compromissos. Não se abandona determinadas responsabilidades. Eliseu tinha responsabilidade para com seus pais, então ele foi resolver aquilo que era necessário resolver, a sua tarefa atual, a sua responsabilidade, para não deixar qualquer mau testemunho, e então seguir ao profeta, entregar-se totalmente. Então atender o chamado de Deus não significa deixar questões em aberto. Venha como estás, mas aí vai resolvendo aquilo que é necessário. Então, um detalhe especial aí que Eliseu resolveu antes de continuar seguindo o profeta. Mas daí, depois que ele resolveu essas situações, olha o que ele fez. Versículo 21. Voltou de o seguir, tomou a junta de bois, ou seja, aqueles que ele estava trabalhando, os matou, com o aparelho dos bois cozeu as carnes, deu ao povo e comeram. Daí então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Nesse texto aqui eu vejo 3 características especiais. Eliseu estava confirmando aqui o seu chamado, tirando qualquer indícios de que ele voltaria atrás. Por quê? Ele primeiro queimou os aparelhos, ele quebrou os vínculos que ele tinha, os seus itens de trabalho naquele momento, queimou, ficou para trás. Esta vida não me pertence mais. Uma pessoa que aceita o chamado à salvação, ele precisa queimar os aparatos de carnalidade que estão impedindo ele de viver uma vida frutífera. Não pertence mais, ficou para trás. Uma pessoa que aceita o chamado ministerial, ele também queima o seu plano B, o seu backup. Ele vai se entregar totalmente. Mongiliard e a sua esposa cantaram aqui. O chamado, Deus outorga, Deus cuida. Aceite o chamado e siga. Então ele queimou os aparelhos, os itens do seu trabalho anterior, o seu vínculo anterior. Não estou dizendo que deve abandonar o trabalho, mas queime diante de Deus como oferta. Como vai fazer isso? As ferramentas que talvez você reclamava, ferramentas que talvez não estavam servindo para glorificar o Senhor, agora você consagra a Deus. Agora eles são queimados para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a tua vida agora é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Então oferece ao Senhor o local de trabalho, a empresa, as pessoas que você se relaciona no serviço, tudo que você faz, queima ao Senhor como incenso. Ele também matou os bois. Se queimar os aparelhos significa quebrar vínculos, queimar os bois significa um sacrifício. As coisas não são de graça. A salvação é de graça, mas para nós frutificarmos, há uma negação pessoal, há um sacrifício para sermos usados. Precisa uma disponibilidade em servir. Eliseu queimou os bois, aceitou o chamado e agora estava sacrificando. Entendeu que haviam renúncias necessárias para aquela vida de profeta, aquela vida de homem de Deus, como ele foi chamado e considerado. Há renúncias na nossa vida. Desenvolver o chamado exige renúncias, exige oferecer a vida no altar do Senhor. Matar os bois é matar a própria vontade, sair da servidão do pecado,
próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou ao contrário, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisa tomar a cruz, exige um sacrifício. Nós estamos esperando muitas coisas que são mil maravilhas. O evangelho do triunfalismo ou da teologia da prosperidade tem tomado muito nosso coração e a nossa mente. Mas nós sabemos que há uma maneira correta das disciplinas cristãs, da vida devocional, que às vezes não é muito agradável para essa carne, mas traz frutos eternos. Matar os bois e queimar. E aí ele assou isso e cozeu, né? Cozeu as carnes e deu a todo o povo. Ele fez uma manifestação pública de que ele estava se entregando totalmente ao ministério naquele momento. Ele não deixou isso em segredo. Quando aceita Jesus, deve testemunhar publicamente. Quando está aceitando o chamado, deve anunciar publicamente. Não ter vergonha, não ser um agente secreto, mas anunciar ao mundo: eu sou de Jesus, eu sirvo ao Senhor. O batismo mesmo é um testemunho público da fé, da crença, né? Da confiança no Senhor. Então ele anunciou para todo mundo, deu ao povo, comeram. Agora todo mundo sabia que Eliseu não estava mais trabalhando ali naquela fazenda. Ele ia desenvolver o santo ministério profético. Ele ia servir ao profeta e ser usado sobre toda a nação de Israel.